Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Juízes capítulo 17, Mica e o ídolo na sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual esse disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja tu, meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram na casa de Mica. E teve esse homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O levita em casa de Mica. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então ele disse: Mica, fica comigo e sei-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita então entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos teus filhos. Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18, os danitas buscam uma herança e tomam Lais. Naqueles dias não haviam em Israel rei, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E aqueles homens estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que segues está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Lais, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme os costumes dos sidônios. Quieto e confiado, nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e aos seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e
possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiante, a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não há de faltar coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com armas de guerra, e subiram e acamparam em Quiriate Jearim, em Judá. Então chamaram aquele lugar Maanedã, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate Jearim, e dali passou a montanha de Efraim, e chegaram à casa de Mica. Os danitas levam o levita e os ídolos. Então responderam 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, terafins e uma imagem de escultura e uma imagem de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, na casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com as armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disseram-lhes o sacerdote: que é isso que estão fazendo? E eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um homem só do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram tudo diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu pereças a vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, porém, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, um povo quieto, confiante, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E ninguém ouve que os livrastes, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da tribo da cidade de Dan, conforme o nome de Dan seu pai, que nascera Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. Então os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele, seus filhos e os sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes, capítulo 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, porque a sua concubina adulterou contra ele.
E deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa do seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se o coração com ele. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda essa noite queiras passar aqui comigo e alegre o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar e passar a noite ali. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até o declinar do dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já é dia, declina a tarde, já vem chegando. Peço-te que passes a noite, e eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a sua tenda. Porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos abordados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus e tendo-se declinado o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a essa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas iremos a Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha tarde do seu trabalho do campo, e era esse homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens destes lugares filhos de Benjamim. E levantando, pois, os olhos, viu esse viajante na praça da cidade. E disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agravou a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva. E para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma nos falta. Então disse o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. E levou-os à sua casa, e deu pasto aos teus jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. E estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. E o homem dono da casa saiu a eles e disse-lhes: não, meus irmãos, não faça semelhante mal, já que esse homem entrou na minha casa, não façam tal loucura. Eis que a minha filha é virgem, a concubina dele vos trarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos seus olhos. Porém a este homem não façais tal loucura.
Porém, aqueles homens não quiseram dar ouvido. Então aquele homem pegou da sua concubina e a trouxe para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava o seu senhor, e ficou ali até que o dia clareou. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Então ele lhe disse: levanta-te, vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então levantou-se o homem e pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.